1 Reis 2. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos, e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo, quanto fizeres e por onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que me fez Joabe, filho de Zeruia, a saber, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais ele matou, e em tempo de paz derramou o sangue de guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos, e os sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Mas para com os filhos de Barzilai, o gileadita, usa de benevolência, e estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou atroz maldição, no dia em que eu ia a Maanaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te matarei à espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, farás com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Depois Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão, pois, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão, e perguntou ela: de paz é a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou uma palavra: tenho que dizer-te. Respondeu ela: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e que todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, contudo o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora uma só coisa te peço, não me recuses. Ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te recusará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Respondeu Batseba: pois bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão, para falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela, então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: só uma pequena coisa te peço, não me recuses. Respondeu-lhe o rei: pede, minha mãe, porque não te recusarei. E ela disse: desse Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então respondeu o rei Salomão, e disse à sua mãe: e por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me estabeleceu casa, como tinha dito, que hoje será morto Adonias. E o rei Salomão deu ordem a Benaías, filho de Joiada, o qual feriu Adonias, de modo que morreu. Também Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Ora, veio esta notícia a Joabe, pois Joabe se desviara após Adonias, ainda que não se tinha desviado após Absalão, pelo que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e apegou-se às pontas do altar.
E disseram ao rei Salomão: Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaías, filho de Joiada, dizendo: Vai, mata-o. Foi, pois, Benaías ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe: Assim diz o rei: Sai daí. Respondeu Joabe: Não, porém aqui morrerei. E Benaías tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ao que lhe disse o rei: Faze como ele disse, mata-o, e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas a Davi, e a sua descendência, e a sua casa, e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre. Então Benaías, filho de Joiada, subiu e, arremetendo contra Joabe, o matou. E foi sepultado em sua casa, no deserto. Em lugar dele o rei pôs a Benaías, filho de Joiada, sobre o exército, e a Zadoque, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Edifica para ti uma casa em Jerusalém, habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. E fica sabendo que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo hás de morrer. O teu sangue será sobre a tua cabeça. Respondeu Simei ao rei: Boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que, ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. E deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei, e os trouxe de Gate. Disseram a Salomão que Simei fora de Jerusalém a Gate, já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: Não te conjurei pelo Senhor e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, sabe de certo que hás de morrer? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor, e a ordem que te dei? Disse-lhe: Mais bem sabes tu, e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fará recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaías, filho de Joiada, o qual saiu, e feriu a Simei, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Primeiro